Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em 1957, o John Wyndham lançou um romance britânico chamado The Midwich Cuckoos, os Cucos de Midwich. Midwich, uma cidade fictícia no sul da Inglaterra. E cuco é aquele passarinho, né, que não quer construir ninho, então ele bota o ninho no ele bota o ovo no ninho de outros pássaros, e quando o ovo do cuco nasce, quando o cuquinho nasce, ele joga os filhotes, né, do outro passarinho lá do hospedeiro para fora, para ele ser criado pelo passarinho que não é o cuco. Esse título de romance é britânico demais, né? Tão britânico como sanduíches de cucumber, de pepino. Então, basicamente, esse livro passou a ser conhecido como The Village of the Damned. Por quê? Porque em 1960 saiu um filme muito legal, estrelado pelo George Sanders, baseado nesse livro, tá? Aí depois, em 1995, John Carpenter fez uma releitura estadunidense, manteve o nome Village of the Damned. Se não me engano, em português, ambas as versões são Cidade dos Amaldiçoados, Vila dos Amaldiçoados, uma coisa assim. Pois bem, em 2022, finalmente uma adaptação do romance do John Wyndham resolveu manter o nome original da obra, The Midwich Cuckoos, 7 episódios produzidos pela Sky, né, uma TV a cabo lá. Bom, 7 episódios eu achei um bocadinho demais. Daria para cortar um pouquinho ou aprofundar dentro do que foi feito. Mas eu não vou falar mal da minissérie, não. Eu achei ela bem legal, porque deu uma refocada, né, nas ansiedades lá do romance de 1957, sobre gravidez fora do casamento. Claro, como é um romance de Guerra Fria, né, aquele pseudo-coletivismo proposto no filme pelas crianças, dava assim, aquela ansiedade da época, o medo do comunismo soviético, não sei o que. Eu achei legal porque essa versão, que também é britânica, refocou tudo isso para algumas ansiedades contemporâneas. Ok, tem que ser isso mesmo. Só que sem sair muito daquele clima britânico, de cidadezinha estranha. Tá? Eu achei uma minissérie bem britânica. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, na nossa pequena Midwich, que é descrita como uma cidade propícia para você criar, né, para você desenvolver sua família, criar crianças. Só que se você prestar atenção, mesmo antes que a gente tenha lá o problema, né, que vai dar origem a todo mundo. O problema que vai botar o motorzinho dramático da minissérie a funcionar, se você prestar bem atenção, vários dos casais ali estão com um problema de fertilidade, infidelidade. Então, assim, tem um quê ali de alfinetada também nessa noção de família perfeita ou de lugar perfeito para criar uma família. Mas, enfim, nesta pequena aldeia, bucólica aldeia britânica, um momento, um dia lá, tudo para, as pessoas dormem, né, caem onde elas estão, semáforo para de funcionar, a cidade fica incomunicável e as pessoas dormem. Quando todo mundo acorda, logo percebe-se uma coisa: as mulheres estão todas grávidas. Então por isso que nos anos 50, essa gravidez indesejada de alguém que você não sabia era uma ansiedade enorme, porque naquela época isso causava muito ostracismo, detonava a vida das pobres mulheres, né? Ok, no século XXI esse problema já não é tão mais grave em países como a Grã-Bretanha e tal. Então, essa ansiedade, na verdade, é refocada para questões contemporâneas, como a autonomia, a autoridade, o domínio que as pessoas têm sobre o seu corpo, ou não, você vai ter que ver essa minissérie.
questões de quanto que o Estado pode determinar, né, os lugares que você pode ir ou não ir, pensando que isso foi ao ar em 2022, num mundo ainda pandêmico, né? E tem esse refoque, ou reenfoque, é muito interessante, porque no filme, e no livro, mas no filme Village of the Damned, a história, a personagem principal, o ponto de vista era a partir do médico lá, que eu falei do George Sanders. Aqui é uma terapeuta, tem o mesmo sobrenome, mas é uma mulher. Então você vai ver várias mães, depois que ficam grávidas, e várias famílias ou não, lidando com aquilo. Né? E aí, quando as crianças, de várias maneiras, gostando, não gostando, e depois, quando as crianças nascem, aí você vai ver que as crianças têm poderes de dominar os seus pais. Então, aí tá falando de outra coisa, né? Criação de filhos e tal. E elas têm poderes telepáticos, elas são como uma colmeia, elas. O que uma aprende, todas aprendem. E essas crianças não têm sentimentos, então elas olham assim friamente para os pais. E eles fazem, nessa minissérie, as perucas mal feitas ou ruins são de propósito, né? É para você reforçar a estranheza, o aspecto sinistro daquelas crianças, que se vestem como, sei lá, como se estivessem mesmo antigas, né? É tudo meio retrô. Por isso que eu falei, eu achei. Tem um enfoque moderno nos temas, só que para eu, né? Eu cresci vendo coisas ainda dos anos 50, porque eu cresci nos anos 70. Era muito comum passar esse tipo de coisa ainda na televisão. Então, todo aquele clima de coisas dos anos 50 tá ali de alguma forma. Inclusive, eu não vou dar spoiler, não, mas no final, quando o problema é resolvido, resolve o problema, sobem os créditos. Era assim os filmes, antigamente, tá? Né? Só não escreveu The End ali, não sei porquê, tá? Tem uma trilha sonora que, ok, ela é um pouco intrusiva demais, ela é sinistra, mas tinha hora que, sei lá, a pessoa tava fazendo chá e tava tocando. Eu falei, nossa, gente, não é tão sinistro assim fazer chá. Só que aqueles olhares que as crianças dão e os poderes de telepatia e aquelas coisas que elas, né, fazem os adultos se machucarem, elas têm poderes. E aí você vai tendo a intromissão de órgãos do governo, do exército. Eu não vou dar spoiler, pode ficar sossegado, tá? Então a história vai se complicando, você não sabe direito, você sabe que aquelas crianças são aliens, né? É uma invasão de alguma espécie. Só que será que essa invasão é do governo? Porque o alien aí, né, pode ser um monte de outras coisas, porque a gente já está em 2022 na época. Então aí a gente tem já problema de ansiedades com imigração, enfim, você vai poder fazer várias leituras, tá? Probleminha que eu achei muito um pouco demais 7 episódios. Tem hora que fica repetitivo. Por quê? Porque se esses temas tivessem sido mais problematizados, provavelmente eu não teria sentido esse tempo que no miolo da minissérie dá uma pesadinha. Só que não, as coisas, isso não é tão, esses temas não são mais aprofundados. Eles estão lá, dá para perceber. Eu gostei da minissérie, de novo, não estou metendo pau, mas eu acho que dá uma diminuída no ritmo e fica um bocadinho repetitivo, né? Então eu acho que poderia ter tido uma edição ali para ficar 5 capítulos, 6 episódios. Acho que ficaria mais conciso, ficaria menos repetitivo e mais poderoso, né? Não daria tempo de você ficar. De vez em quando eu ficava assim, porque eu falei, tá, eu já sei isso, meu Deus do céu, eu já sei que essas crianças são assim, eu já tenho essa informação e tal. Mas assim, nada que desabone o trabalho. E eu gostei muito da ambientação, né?
Provavelmente. É moderno, tem celular, não se passa em 1957, tem, né? E eles dão um jeito, porque você fala, mas como, né? Que as coisas vão ficar incomunicáveis hoje em dia? Vai dar um jeito, né? Hoje em dia você tem, por exemplo, formas de não deixar com que as pessoas contem as coisas, desde que elas assinem documentos, elas podem ter o risco de ser processadas. E também tem o Estado, né? O Exército, você vai ir contra. Então o filme vai discutir isso e também vai mostrar isso, né? E vai mostrar assim reações de, às vezes, de pais, né? Que não conseguem amar aquelas crianças, porque elas não são crianças deles, e porque são crianças que eles julgam estranhas. E elas são estranhas mesmo, todo o tempo a série está mostrando isso, né? E como é no romance, no filme, né? O romance eu nunca li. No Village of the Damned, o médico, era um GP, era um médico, um clínico geral. Aqui, quando a gente está nessa minissérie, o reenfoque passa a ser uma mulher, então você vê que é tudo uma questão feminina, mas essa mulher é uma terapeuta, então aí você já começa a mudar o calibre das coisas, calibrar as coisas para discussão de saúde mental, né? Que é uma coisa que o visual das crianças e a maneira como os pais vão agir, reagir, também está falando sobre isso. Então, assim, é uma série distópica, talvez, bem legal. Tem um clima, às vezes, de anos 70, esposas de Stepford, sabe? Eu gosto, assim. Como eu falei, eu cresci nos 70s, né? Vendo esse tipo de coisa. Então, assim, bem interessante. The Midwich Cuckoos. Tchau!